Vamos lá, galera. Anotaram aí os dois tópicos da aula anterior, tá? Prosseguindo, né, a gente vai falar então de outros fatores, tá? Agora da continentalidade e da maritimidade, beleza? Então, a maritimidade e continentalidade. Primeiro, né, uma definição bem básica de cada um deles é o seguinte: a maritimidade, ela é o efeito que a água do mar gera no clima, beleza? E a continentalidade é o efeito que grandes porções de terra, né, por isso continente, também geram no clima. É óbvio que a primeira coisa que a gente vai pensar é o seguinte: a maritimidade, ela deixa o clima um pouco mais úmido, e a continentalidade um clima mais seco, certo? Isso é o mais básico. Então vocês também podem anotar aqui esses dois quadrozinhos e eu vou explicar um pouco melhor para vocês, tá? Então, sobre o efeito da maritimidade, a gente vai ter o aquecimento e resfriamento mais lento, tá? Por quê? Então, assim, a água, ela tem uma propriedade de absorver energia térmica, calor, mais vagarosamente. Por outro lado, ela também libera esse calor um pouco mais devagar, tá? Isso é visível quando você está lá na praia, né, nas suas férias de verão, e você, né, chega na praia, no alto, o calor, né, o sol praticamente a pino, e você quase queima o pé na areia, né? Imagina aí um dia de verão bonito, né, temperatura nos seus 36, 39, 40 graus, beleza? Sendo uma praia lá do Nordeste brasileiro, né? Você vai sentir a areia bastante quente. Aí você entra na água, a água ela está, né? Ela está mais morna, né? Ela vai estar morna, agradável, mas ela não vai te queimar do jeito que a areia da praia, ela, né? Ela aquece seu pé. Mas como que pode, né? A areia e a água, elas estão no lugar, sendo atingido pela mesma intensidade térmica, né, gerada ali pelo sol. Então, como que pode? Isso tem a ver com a propriedade de cada um dos materiais. Como eu estava dizendo, a água tem essa propriedade de se aquecer mais lentamente, tá? Ela demora para se aquecer. Não é só uma questão de quantidade de água. Alguns poderiam dizer, porque o mar ele é gigantesco, então tem muita água ali, né? Agora a areia da praia, quando comparada, ela está em pouca quantidade, né? Não é isso, mas sim por conta das propriedades dos materiais, né? De cada um desses materiais: água, né? O líquido, e o sólido, a areia. Então, a forma de absorver temperatura e liberar essa temperatura, né? O calor, essa energia térmica, é diferente de uma matéria para outra, beleza? E por isso a gente tem o efeito da maritimidade nas regiões costeiras, regiões que estão mais próximas do mar. É lógico que a quantidade de água também influencia, né? Porque se você tem uma quantidade considerável de água, essa quantidade ela vai evaporar em maior quantidade e vai umedecer mais a atmosfera local e regional, né? É diferente se você está no meio do território, que tem alguns rios, mas nada do tamanho, né, do mar ou né, do oceano, tá? Então a evaporação ela é menor, consequentemente o ar ele tem uma tendência a ser menos úmido, beleza? Como a água ela, né, sob o efeito da maritimidade, a água ela evapora em grande quantidade nas regiões costeiras, tá? Essa umidade ela fica na atmosfera. Então, como eu estava dizendo, a atmosfera ela vai ser mais úmida, né, por si só. E a umidade ela tem uma outra propriedade que é a de regular a temperatura, tá?
Então, quando a gente tem bastante umidade num determinado local, a variação da temperatura ela é menor, né? Então, vou usar o exemplo da praia novamente. Você está lá no litoral e de repente ficou o dia todo calor, tá? Aí o sol se põe, mas durante a noite a temperatura ela não cai drasticamente, né? É diferente aqui de Guarapuava agora, nessa época do ano, tá? Aqui no interior do Paraná, por exemplo. No litoral não acontece essa variação brusca de temperatura, né? Mas a gente tem uma manutenção da temperatura ao longo do dia, né? Também ao longo das estações do ano. Isso também vai ser presenciado, certo? Então, por conta da umidade, uma maior umidade no ar, né, na atmosfera, a gente tem maior controle térmico, né? Então, a maritimidade ela atua também com efeito de regulador térmico, tá? São as moléculas de umidade que têm essa capacidade de absorver temperatura e liberar temperatura, certo? Aí a gente já pode fazer um contraponto com a continentalidade e muitos alunos vão dizer, vão se perguntar, mas ouvi dizer, ou eu fui num deserto e durante o dia era calor pra caramba e durante a noite a temperatura caía para baixo de zero. Por que isso ocorre? Poxa, se a gente está falando de uma área desértica e o que eu acabei de falar para vocês é verdade, o deserto ele está sob um efeito que não é o da maritimidade. O clima de deserto ele é um clima seco, portanto, falta umidade no ar, falta umidade na atmosfera, certo? Se eu não tenho tanta umidade na atmosfera, este regulador térmico ele vai estar desfasado. É por isso que durante o dia, no deserto quente, a temperatura ela é elevada e durante a noite, assim que o sol se põe, a temperatura cai, tá certo? E isso também tem a ver com a própria propriedade do material predominante nos desertos quentes, que são rochas e areia. Então, elementos sólidos que têm uma capacidade de absorver energia térmica muito rapidamente, mas também libera rapidamente essa energia térmica, certo? Então, estes são os efeitos da maritimidade, beleza? E, por outro lado, a gente vai ter o efeito da continentalidade no clima, que a gente poderia pensar que é o oposto, certo? Sobre o efeito da continentalidade, o aquecimento e resfriamento eles são mais rápidos, exatamente porque falta a umidade. E como falta a umidade, consequentemente, a gente vai ter uma quantidade menor dessa umidade no ar e consequentemente, a formação de tipos climáticos um pouco mais secos. Aí você vai falar, professor, agora eu estou entendendo, isso é óbvio, Se você tem uma quantidade de umidade maior na atmosfera, a probabilidade de ter uma formação de nuvens ali na escala local e regional, a gente não pode pensar só no local, porque a atmosfera é muito dinâmica, então evapora aqui na nossa cidade, mas a movimentação atmosférica, os ventos, carregam essa umidade para onde? Certo? Então vamos pensar numa escala de local para regional, tá bom? Grandes regiões, aqui ela vai ser menor, tá? Essa possibilidade de formação de nuvens de chuva, ela é menor sob o efeito da continentalidade, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no mapa, porque tem algumas coisas aqui que a gente tem que abordar, Alguns alunos poderiam me dizer, professor, não estou entendendo, Aí você vai pegar também lá a sua apostila e vai ver aqui, nessa partezinha aqui, onde está dizendo maritimidade e continentalidade, olha lá, o que o desenho da apostila traz para vocês. Aqui está mostrando uma cidade no interior do continente
E aqui está escrito continentalidade. Então esta área, mesmo que tenha um ou outro rio, lagos aqui, tem uma região de mata, então bastante verde, parece que é bastante úmida essa área. Quando comparado com o litoral, né, aqui a gente vai ter muito mais umidade do que aqui. Portanto, aqui o efeito predominante é o da continentalidade e aqui é o efeito da maritimidade, tá bom? Mas eu chamo a atenção de vocês para o fato de que existem alguns aspectos bastante específicos, né? Como eu disse, a atmosfera é bastante dinâmica e contribui para a formação do clima vários fatores e elementos, né? Não é só um ou outro, mas sim uma mistura de todos eles. Então alguém já vai poder dizer ali o seguinte também, né? Pô, professor, mas eu estive lá no deserto do Saara, aí fui ali próximo à região do Maghreb, visitei a cadeia do Atlas e vi que ali do ladinho, lá do lado ali do litoral, já tem a área do deserto, né? O deserto ali do Saara Ocidental. Ou então, o aluno estudou aí, né, e viu um pouquinho aqui, um pouco mais da América do Sul, deixei aqui grifado, e a gente tem ali do lado do Oceano Pacífico o deserto do Atacama, né? Como que pode isso aqui? Eu ter uma área de deserto do lado do litoral, né? Colado com o litoral, colado com o mar, sendo que o professor acabou de falar ali que a maritimidade ela vai ter esse efeito aqui, tá? nas regiões costeiras, enquanto as regiões interioranas ela tem o efeito da continentalidade. Então tá, lembra ali que lá no primeiro slide, né, nós tínhamos estes outros fatores aqui, tá? Neste caso ali, certo? De áreas desérticas como essa, por exemplo, do Atacama, tá? A gente vai ter influenciando tanto massa de ar, né? A massa de ar ela pode direcionar a umidade que se forma aqui no Oceano Pacífico, ela pode levar para outros lugares, ou então o que ocorre aqui é o seguinte: a gente tem uma corrente de água fria, que é a corrente de Humboldt, que ela vem lá do sul e ela percorre esse litoral aqui em direção ao Peru, tá? E é uma corrente de água fria que passa por aqui. Como a corrente é de água fria, ela vai baixar a temperatura da atmosfera nessa região. Baixa a temperatura, o que acontece com a umidade do ar? Ela vai se condensar. Então ela se condensa, formam nuvens aqui sobre o Oceano Pacífico e é muito comum ocorrerem as chuvas aqui, sobre o oceano, tá certo? Sobre o oceano. Então não dá tempo dessa umidade do Pacífico chegar nessa região aqui, né? Desses territórios da América do Sul. E aí formam aqui então, ao lado, né, do mar, tá? As regiões desérticas, beleza? Mas esses são elementos específicos que acabam interferindo, né? Fatores e elementos específicos que acabam interferindo no clima de alguns lugares aí do mundo, beleza? Tranquilo? Então isso era para a gente compreender um pouquinho da maritimidade e da continentalidade, tá certo? Vou pedir para vocês darem uma lida no material aqui, na apostila de vocês. Tudo isso que eu estou dizendo, ele aborda praticamente, né, os fatores que influenciam o clima do Brasil, mas como eu fui dando exemplo para vocês, vocês podem compreender esse conteúdo para outros lugares do mundo também, tá certo? Aqui, né, a ideia do relevo, como o relevo influencia, né? As massas de ar, a latitude, beleza? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês algumas dessas massas de ar aqui também do território brasileiro. Beleza, galera? Acompanhem os vídeos, olhem as postagens e estudem bastante. Qualquer dúvida, me escrevam. Abraço!